depois acabou que eu separei, né, do pai da minha filha, e 2 anos depois veio o lado negro, vamos dizer, da vida. Aí eu entrei pra massagem, que era massoterapia, e da massagem eu descobri que tinha um complemento manual que eu não sabia, porque eu não, no anúncio não estava falando sobre isso, apenas de massagem. E por uma coincidência, assim, do que eu tinha passado com o pai da minha filha, da minha vida e etc., parece que aquilo caiu, assim, não como uma solução, mas como algo que eu não sabia o que iria acontecer. Como que o meu perfil totalmente diferenciado desse tipo de vida faria com que eu entrasse para o mundo assim e, de repente, eu fosse gostar desse mundo. Eu não sabia, porque esse mundo, para mim, era um mundo que eu tinha muito preconceito. Eu achava que fossem muitos traficantes e pessoas que roubassem e etc. Eu não sabia que era um mundo assim, que tinha suas normas ali, tinha as suas regras. Eu não sabia, para mim era só coisa errada. Então, quando eu vi e entrei para isso, foi uma coisa assim, uma descoberta, porque eu era aquela menininha inexperiente e de repente eu descobri um monte de clientes que pagavam uma massagem e pagavam um complemento manual. Aí eu, nossa, os caras pagam uma punheta, meu, isso não existe. Então, assim, sem querer, eu entrei e depois que eu entrei, eu planejava ser aquela mulher bem assim, tal, ousada. Eu acabei gostando. Não foi assim só a vingança. Vamos dizer que foi uma coisa que eu não esperava e eu gostei. E eu falei assim, agora que eu gostei, não importa se as pessoas discriminarem. Eu quero, eu gosto e eu ficarei. E eu fiquei nesse mundo. E isso foi em 2009, há bastante tempo atrás. E nesse mundo eu me descobri assim, uma pessoa que eu não existia em mim. Eu descobri que eu gostava muito de sexo, eu não sabia disso. Eu sabia, mas não sabia que eu gostava tanto, porque era o pai da minha filha e de repente eram 60 caras por semana. E pós isso era swing, era eu fazer homenagem com mulher também, que eu curto homenagem. Era uma vida muito voltada ao sexo. E eu não sabia que eu iria gostar tanto. Cara, e bem agitada, por sinal, né? Tipo, isso foi em 2010, para ser mais exata. Ativa. Que foi o sexo mesmo, saindo da massagem. E foi ativo até o final de 2014. Assim, 60 caras por semana, uma casa de swing e homenagem. Assim, freneticamente e tal. E aí eu falei, caralho, nossa, eu virei assim, aquela, vamos dizer, aquela bonequinha, princesinha que eu falei, caraca, meu, eu sou prostituta. Sério. Só que assim, não a prostituta do mal. Sim. Cara, é engraçado. A pessoa um dia se vê mó fofinha, e do nada ela fala, caralho, e como é que foi, tipo, pra você essa mudança? Você ficou tipo, mano, o que aconteceu? Tu, Um dia você parou. Você se assustou, tipo, mano, não se assustou, mas você olhou e falou, gente, cadê a Elisa? É a Elisângela, né? A Elisa é a pessoa que eu me transformei. Mas assim, vamos dizer que o mal, ou não é o mal, mas vamos dizer, o mundo obscuro, o mundo diferenciado, ele nunca vem assustador, ele sempre vem muito tranquilo. Então, assim, eu conheci nessa época de massagem clientes maravilhosos, inteligentes, viajados, e todos eles me valorizavam, falavam, nossa, você é bonita, você é simpática, você é tão meiga, tão pura, tão... Nossa, e aí eu comecei a me sentir, eu falei, nossa, eu não sabia nem que era isso tudo. E tipo, você, quando a pessoa te exalta e tudo mais, é bom, né, mano? Pra sua autoestima, você separa, né? Etc. Toda mulher, quando tem o primeiro casamento separa, ela fica com baixa estima. Ela querendo ou não separar, ela fica com baixa estima. E eu tava com a baixa estima, eu não tava acreditando que eu fosse bonita, eu não tava acreditando que eu fosse ser atrativa para outros homens. Então, eu acho que isso acontece justamente pelo que eu falei, pelo fato de você ter tentado agradar a pessoa e não conseguiu, né? Você fala, mano, se não deu certo é porque eu falhei em algum momento, fez tá alguma ligado? coisa errada, a pessoa se acha culpa, que a culpa é sua, tá ligado? A se pessoa sente rejeitada e acha que a culpa é sua de não ter dado certo, né? Eu cheguei a pedir a separação, ele também uma vez chegou a pedir, não foi assim, só ele ou só eu, assim, a gente separou 4 vezes. Então, na última fui eu, porque eu não queria, e eu falei, conversei com a mãe dele e tal, e foi. Mas, vamos dizer que... O que eu posso falar? Assim, quando você tá num relacionamento, o próprio marido ou a própria esposa, eles fazem, às vezes, você se sentir menor. Como? Sim. Você tem uma briga boba, mas aquilo ali pode se transformar numa briga, assim, tipo, maior, e a pessoa, ela começar a querer usar palavras, assim, pra te deixar triste. Então, assim, aquilo não é verdade, aquilo é uma briga, e aí tá fazendo você acreditar que aquilo ali é verdade. Você por exemplo, o cara que trai a mulher vai chamar ele de podre, disso, daquilo, e ele vai começar a acreditar a ponto dele
começar a ficar triste por isso. Sim. E a mulher também, ele vai pegar e vai falar, isso, você é assim, você é assado, e você vai acreditar. Isso vai fazer a sua baixa estima. Você vai Você assim, só vai alimentar, né? Na Sua hora da baixa estima. raiva, Se você você tem- falar coisas Você vai alimentando, que não pô, são você vai se verdade. você não tiver alimentando. uma experiência, você vai acreditar naquelas palavras e você vai se deixar levar e você, cara, eu devo ser isso mesmo. Então, quando eu me encontrei no mundo da massagem, eu vi os clientes falando, não, você não é isso, você é melhor do que isso. Eu falei, gente, eu estava escondida e não sabia. Por quê? Era a falta de experiência de saber que isso é o relacionamento. Existe um relacionamento bom e existe um relacionamento cancerígeno. Aquele que faz acreditar naquelas palavras ali e aquilo ali vai te contaminando a ponto, quando você vê, você acredita naquilo, você já está tomada e você não sai daquilo porque você acha que aquilo é verdade. Então, quando você se relaciona, você tem que filtrar as palavras da pessoa, mesmo que seja numa briga, para você se sair bem. E eu não sabia, que eu não tinha experiência nenhuma, então a minha experiência eu aprendi no meu tipo de vida, na prostituição. Eu aprendi com todos os tipos de pessoas que você possa imaginar, assim, que eu aprendi com tanto pessoas assim boas, quanto pessoas ruins, quanto pessoas que vivem de aparência, quanto tudo que eu poderia aprender, eu aprendi nesse tipo de vida. Se não fosse esse tipo de vida, eu não teria a experiência. Não é a experiência sexual, é a experiência da De vida. vida, né? E como é que foi, tipo, essa parada da massagem pro sexo? A virada, A né, virada. mesmo? Como é que aconteceu É essa que os parada? clientes pediam, né? Eles, poxa, Elisa, a gente se conhece. Poxa, você vê que eu não sou uma pessoa ruim. Só Será que, você não pode só fazer que um você pouco falava, mais? no início falava, não. É porque Como lá é que é o Rio nome? Não existe sei o que, muito manual? Como é que é? Complemento manual. Complemento manual. Tem uns toques, né? Deve ter O complemento manual. O cara ter chegar uns em casa. O cara chegar em casa e falar, pô, aí na moral, eu vou logo fazer um complemento manual. É bem assim, é o complemento. É assim, eu ficava perplexa. Gente, mas os homens pagam, meu. Como que pode o cara pagar pra alguém tocar, sabe? Eu ficava muito assim. Nossa, e eu falava assim, cara, se o marido meu falasse que iria pra massagem, eu iria acreditar. Eu ia falar, vai lá, relaxa um pouco. Sem saber que por trás existem essas coisas. Eu não tinha noção. Poderia ter o a mais ali, né? Poderia ter algo a mais. Mas assim, vamos dizer que o sexo mesmo foi em 2010, por quê? Porque nessa época tinha que ter o arrego na sala. Mesmo que a dona ela tivesse o alvará da sala, se você trabalha com prostituição, seja um complemento manual ou um sexo, você tem que pagar para os policiais para você manter a sala, porque é crime pela lei e você não pode ser uma dona de sala que recebe o valor. Você pode ser uma menina que trabalha com o corpo e você recebe aquele dinheiro. Mas você ter umas meninas que trabalhem para você, isso já é crime. Então, assim, você paga arrego ou a sala é fechada. É assim que funciona, todo mundo sabe disso. Então, nessa sala ela não pagava, porque ela falava assim, eu não vou pagar para esses caras. Não. Aí acabava que a gente, se transasse, tinha que ser bem escondido. Então, para não ter esse problema, quando foi 2010, eu falei, quer saber, agora eu vou fazer acontecer. Então, eu fui para boate, aí depois eu fui para privê, e depois eu virei freelancer. E foi assim que eu fui muito conhecida no GP Guia, no fórum, porque os caras sempre comentavam e falavam muito de mim. Aí eu descobri nesse mundo, um mundo assim de dinheiro, mas um mundo de muita inveja e também energia negativa e coisas boas também e um pouco de tudo. Mas só que eu nunca deixei de ser a pessoa que eu sou. Então muita gente, às vezes, por mais que eu fosse a pior pessoa do mundo, assim, tipo aquela pessoa com mais maldade com relação a mim, ela falava assim, ela não merece. Por quê? Ou a não ser que a pessoa realmente fosse uma praga, assim, em vida humana. Sim. Que aí... Que não tem jeito, não tem o que fazer, literalmente, tá ligado? Mas aí eu consegui sobreviver pela minha pessoa. Porque eu não deixei, por mais que eu tivesse aprendido tudo de ruim, eu não... Tudo. Não, a gente notou quando ela chegou, ela tava almoçando aqui, tipo, conversando mó